Disse-lhe Judas: Senhor, donde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João, capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia, para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando, ainda, não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faltosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Emmanuel. O nosso estudo de hoje, do projeto Evangelho por Emmanuel, do CEPAC, traz um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 134, e o título do texto é Basta Pouco. Esse texto está se referindo ao Evangelho. Basta pouco, bastou pouco para Jesus trazer esse Evangelho, mas bastou pouco do mundo, das coisas do mundo. Jesus não trouxe esse Evangelho revestido das coisas do mundo, revestido dos interesses do mundo, revestido das vaidades do mundo. Ele trouxe esse Evangelho limpo, livre dos interesses do dinheiro, do poder, da vaidade. É de uma grandeza esse texto, e a gente vai entender por que esse Evangelho veio de uma maneira tão simples, lá numa aldeiazinha para pescadores, para daí, através de Jesus, que chegou numa manjedoura e que foi toda a sua vida na simplicidade, no trabalho, a sua pregação, em primeiro lugar, a homens tão simples, né? Por que não o Evangelho chegou através das grandes metrópoles da época? Por que não pelo poder romano? Por que não Jesus não chegou na filosofia grega, lá na Grécia? Por que não chegou em tantos lugares, né? Por que Jesus não chegou em uma família abastada, rica, poderosa? Teria sido talvez mais fácil? Poderia até ter sido mais fácil, mas não teria sido mais puro. Porque se Jesus chega cheio de poder, de poder econômico, de poder financeiro, algumas pessoas se aproximariam do Evangelho a partir desses interesses. Então o Evangelho tinha que ser livre. As pessoas tinham que chegar pelo Evangelho através da mensagem, não através dos interesses no mensageiro. Se o mensageiro fosse rico, fosse poderoso, as pessoas iam chegar através do interesse no mensageiro. Não teve gente que confundiu o reino
imaginando que Jesus vinha trazer o reino humano e não teve mãe de discípulos de Jesus que queria uma direita e uma esquerda desse reino. Olha só, ela ingenuamente naquele momento que estava com o quê? Com interesse em cargos no futuro reino. Uma direita e uma esquerda do rei, Jesus como rei. Olha como ela estava, né? Aí quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, ele não está dizendo só não é aqui do mundo da carne. Meu reino não é do mundo dos interesses. Meu reino não é do mundo do dinheiro. Meu reino não é do mundo do prazer. Meu reino não é do mundo do poder político, do poder financeiro. Meu reino não é do mundo da vaidade. Meu reino é de outro mundo. Meu reino é puro. Meu reino é simples. Dá para chegar a esse reino despido de tudo isso. Só assim se chega a esse reino. Então quem vem trazer a mensagem para esse reino, quem vem trazer o convite para esse reino, não poderia ter vindo de outra forma. A gente fala da humildade de Jesus, é óbvio, não tinha como o portador dessa mensagem ser vaidoso. Como é que traz uma mensagem pura um coração vaidoso? O coração vaidoso não é puro, ele ia distorcer a mensagem pelas impurezas do seu coração, ele ia querer crescer em cima da mensagem. E Jesus nunca quis crescer pela mensagem, ele quis que a mensagem crescesse. E João Batista já anunciou isso. É preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. João Batista já estava entendendo que é preciso que ele não seja o cara, para que o mensageiro traga a mensagem. E o próprio Jesus também disse, meu alimento é cumprir a vontade do Pai, é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Fazer a vontade do Pai, qual era a vontade do Pai? Que ele fosse o mensageiro, não que ele se envaidecesse da mensagem, não que ele se beneficiasse com a mensagem, não que ele se apoderasse da mensagem. Isso o mundo fez depois, porque não entendeu a mensagem, né? E quando a gente se aproxima da mensagem hoje, a gente começa a perceber que não tinha outra saída para Jesus, né? É a beleza do Evangelho. O Evangelho tinha que significar por si. Ele não podia trazer pessoas por outras razões, pelas razões humanas, pelas razões de poder, da vaidade, dos interesses. O Evangelho não teria esse sentido. Quem chega pelo Evangelho, chega porque foi tocado pelas palavras do Evangelho. O Evangelho exige, a mensagem de Jesus exige isso de nós, né? Que a gente também seja puro. Olha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Na linha dessa frase de Jesus, que faz parte das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que não estão com interesse no Evangelho, que são puros de coração, porque deixa a mensagem falar por si. E quem usa o Evangelho para crescer a igreja, para crescer sua vaidade, para crescer o seu poder, para crescer o poder econômico, quem usa essa coisa tão pura, tão limpa, que veio tão imaculada, tão sem manchas, quem usa essa mensagem e mancha essa mensagem? Olha que compromisso complicado, que quem usa essa mensagem com coração impuro está prejudicando a mensagem, mas está prejudicando, acima de tudo, a si mesmo. Porque não viu a Deus, viu aos seus próprios interesses na mensagem divina. Olha só como a gente consegue colocar os nossos interesses na mensagem divina. A gente vê muito isso. Vê muito isso nos vaidosos, naqueles que querem se enriquecer a partir da mensagem do Evangelho. Mas a gente nem vai entrar muito por aí para deixar o texto falar por si, mas eu quis fazer essa breve introdução para que a gente prepare o espírito para esse texto. A gente tem que estar com o espírito preparado, porque o Emmanuel vai falar disso, vai falar da pureza do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, do recolhimento de Jesus
para que a mensagem apareça. Jesus em nenhum momento quis ele aparecer. E ele disse isso para nós também. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Foi o que ele fez quando chegou aqui. Ele negou completamente a si mesmo. Como é que não negou a si mesmo quem chega por uma manjedoura? Quem aprende o trabalho na simplicidade? Quem prega como ele pregou? Quem só usava a palavra? Sem ameaça? Sem pressão? Imagina como Jesus poderia ameaçar as pessoas. Se ele contasse um pouquinho das coisas que ele sabia, das consequências dos nossos atos, o medo que ele ia causar às pessoas. Já fizeram isso depois, mas Jesus não fez. A mensagem dele não meteu medo em ninguém. A mensagem era de alegria. A boa nova era de esperança. Trouxe um caminho novo, mas um caminho de esperança. Não foi um caminho de ameaça, não foi um caminho de medo. O homem que pegou essa mensagem, adulterou essa mensagem, alterou essa mensagem, colocou os seus interesses nessa mensagem, e depois quis perseguir em nome dessa mensagem, brigou em nome dessa mensagem, buscou poder em nome dessa mensagem. E tem gente que hoje, ainda hoje, quer vender prosperidade em nome dessa mensagem. É muito complicado, né? Se fosse assim, Jesus teria vindo na prosperidade. O maior representante desse reino de Deus, que pisou aqui, teria negado a prosperidade? Não que ela seja condenável. Não é isso. É porque não foi isso que ele trouxe. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. No mundo do César é justo que a gente procure a prosperidade. Não tem nenhum problema. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Mas vamos para o texto. Primeira pergunta de Judas a Jesus. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha se você, se eu, qualquer um de nós não teria feito essa mesma pergunta para Jesus. Eu estou lá, um pescador anônimo, numa aldeia simplesinha, no fim do mundo, tendo tanta coisa importante no mundo. Eu chego um cara falando que está falando em nome de Deus, trazendo a mensagem divina, trazendo a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu ia falar, mas por que você está dizendo essa verdade para mim? Você vem aqui para essa aldeiazinha escondida de todo mundo e vai dizer para mim. Por que você não foi dizer isso para os sábios lá na Grécia? Por que você não foi dizer isso para os poderosos lá em Roma? Não é? Eu também ia estranhar. Eu ia fazer essa mesma pergunta de Judas. Mas por que você está dizendo isso para a gente? Né? Por que você veio trazer essa verdade, manifestar a nós e não ao mundo? É de estranhar. Aí Emmanuel faz alguns comentários para a gente entender que Jesus, para trazer o todo, ele precisava de pouco. Porque só pelo pouco se entende o todo. Porque se para entender o todo a gente estiver cheio de interesses, os nossos interesses apequenam o todo. A gente reduz o todo. E muitos de nós reduz esse todo dos ensinamentos do Evangelho pelas nossas imperfeições na interpretação do Evangelho. Ele em si é puro. É uma mensagem divina que Jesus foi o portador. E nós adulteramos essa mensagem com a nossa interpretação que não tem isenção, que não é limpa, que não é pura, que não temos puros os corações. Olha o que Emmanuel fala no texto, um texto muito curto, mas de uma grandeza nessa linha que a gente está comentando. Emmanuel começa a dizer da sua surpresa. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo, uma das coisas que mais surpreende no cristianismo, é a posição escolhida pelo Cristo para anunciar essas verdades eternas. A posição, qual foi a posição? A posição da simplicidade? A posição do anônimo? A posição de quem não tinha dinheiro? A posição de quem não tinha poder? Por quê? Porque essas verdades eternas não são as verdades do mundo. Porque se ele tivesse trazido verdades do mundo, ele escolheria certamente os lugares do mundo. Para falar sobre o poder, ele escolheria o poder.
É uma lógica, né? É uma lógica de sabedoria. E Emmanuel tá. É surpreendente, porque Jesus escolheu um lugar tão simples para anunciar verdades eternas. Ele não aparece em decretos sensacionais de governos, ele não aparece em troféus revolucionários daqueles que querem mudar o mundo, e nem em situações de domínio. Não era o rei, não era o poderoso, não era quem mandava. Ele não apareceu, não foi nenhuma dessas situações. Porque isso ia despertar o interesse, ou medo, ou algum sentimento impuro na compreensão do Evangelho. Ele chega em paz à manjedoura. Olha, por que Emmanuel colocou que ele chega em paz? Porque ele sabia por que ele estava chegando por uma manjedoura. Não era um castigo, não era uma falta de graça, não era uma dificuldade a mais para judiar dele. É porque a mensagem tinha que chegar em paz. E para a mensagem chegar em paz, ela não tinha que estar louca atrás de poder, atrás de dinheiro, atrás das coisas do mundo, porque é uma mensagem do outro mundo. E ele avisou: meu reino não é deste mundo. Eu trago uma mensagem que não é deste mundo. Então eu tenho que trazer uma mensagem despida, isenta dos prazeres e da lógica desse mundo. E a gente não entendeu que a mensagem dele tinha uma outra lógica. E é essa a lógica do Evangelho que Emmanuel traz para a gente, né? Mas ele chega em paz, na simplicidade da manjedoura, exemplifica o trabalho, desde cedo, trabalhando com o Pai, aprendendo ofícios e etc., aprendendo a disciplina, aprendendo valores. Ele conversa com alguns homens obscuros, desconhecidos, na lógica do mundo, insignificantes, na lógica do mundo, insignificantes. Não tinham projeção política, econômica, social no mundo. Mas não era no mundo, não eram homens do mundo, não eram homens com interesses no mundo que Jesus veio buscar. Ele estava trazendo a semente, e essa semente precisava de corações de terra boa para frutificar. Ele sabia o que estava trazendo, num coração cheio de interesses, cheio de vaidades, cheio de... Já pensou? Não era naquele coração que ele queria plantar a semente. É no desenvolver. Mas para trazer a semente, ele precisava de outros corações para ajudá-lo. Claro que vai chegar a todos os corações, a transformar todos os corações. Ela não chegou com exclusivismo, só para uns corações. Não, ela chegou para todos os corações. Mas ela foi colocada nesses corações que iam, no primeiro momento, auxiliar a difundir essa mensagem desinteressada das coisas do mundo. Isso é de uma lógica impressionante. Mas foi só com isso que Jesus prepara a transformação da humanidade. Olha a dimensão da missão. Na pobreza, no anonimato, chegando por uma manjedoura, com meia dúzia de pessoas humildes, de uma aldeiazinha simples, eu trago a missão de transformar a humanidade. É brincadeira um negócio desse? A gente já avaliou a dimensão disso? A gente só fala: Jesus era humilde. Tudo bem, ele era humilde, sim. Ele estava em comunhão com o Pai. Não dá para ficar em comunhão com o Pai um coração que não seja humilde. Mas aqui está trazendo um monte dessas outras coisas que Emmanuel está trazendo para a gente. Aí faz sentido quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem vai ver a Deus? O coração puro, que não está cheio dos interesses nas coisas do mundo. Porque o coração que só tem interesse nas coisas do mundo é um coração interessado. É um coração já marcado pelos seus próprios interesses. Seja do dinheiro, seja do poder, seja da vaidade, seja do orgulho, mas é um coração já marcado. Ainda não vai ver a Deus porque preciso despir tudo isso para ver a Deus. E a mensagem de Deus precisava vir despida, pura, limpa. É uma lógica impressionante. E quando Jesus diz também: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, então Jesus não veio para fazer seus caprichos,
para querer crescer, para querer enriquecer, para querer ter poder, para querer ter nada disso do mundo. Ele não veio para adquirir os poderes do mundo. Ele não veio para adquirir as coisas do mundo. Ele não veio buscar os valores do mundo. O meu reino não é desse mundo. Eu não vim trazer valores desse mundo. Eu vim trazer valores universais para serem usados neste mundo. É diferente. Eu vim para trazer, porque o homem necessita de valores universais, imortais, para viverem no mundo. Por isso, Jesus fazendo em prece: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pai, não peço que os livres do mundo, porque eles estão no mundo para isso, para exemplificar, para viver e purificar esses corações. Mas os livres do mal, assim, compreendendo a mensagem e limpando esse coração. Aí faz todo sentido as bem-aventuranças, a humildade, as aflições, os pacificadores, aqueles que sofrem em nome da justiça, que são perseguidos. Olha só, faz sentido. E por que uns ele fala que serão consolados, outros herdarão a terra? E por que o coração puro, o que ele fala do coração puro? Verão a Deus. Porque não verão só os seus próprios interesses. Porque Deus não está dentro dos meus interesses impuros. Por isso a mensagem é isenta, é limpa. Muito interessante. Mas aí no outro parágrafo do texto, o Emmanuel diz: para o mundo inferior, aí já está falando da gente, para o mundo inferior, todavia, a pergunta do Tadeu, do Judas Tadeu, ainda é atual. Para esse nosso mundo cheio de valores do mundo, a pergunta faz sentido, ela é atual. Por que Jesus veio para esses? Tinha tanta gente, tanto cientista, tanto filósofo, tanto rei, tanto poderoso. Por que ele veio? Né? Faz sentido ainda. Aí Emmanuel diz: as criaturas comuns, as criaturas vulgares, medianas, comuns, que têm, né, só entendem os que se impõem aos demais. As criaturas comuns só entendem os que se impõem aos demais. Então, dá o livre-arbítrio para as criaturas. Olha que beleza da lei divina, que misericórdia. Os impuros que não sabem escolher têm o livre-arbítrio. Porque é pelo livre-arbítrio que eles vão escolher livremente. A gente só chega pelo Evangelho livremente. Não é por esse medo, por essa imposição que os comuns enxergam os demais. Aí a gente só enxerga os poderosos, os que se impõem aos demais pela força, pelo poder, pelo dinheiro, pelas circunstâncias do mundo. Os homens comuns só enxergam, só entendem, só escutam, só veem aqueles que se impõem aos demais. Então preciso me impor de alguma forma, mas o Evangelho não veio para impor. O Evangelho não quer se impor. Ele chegou pela manjedoura, ele foi procurar homens simples. Olha os caminhos do Evangelho. Olha como a gente já descarta um monte de gente que tentou ensinar o Evangelho para a gente. Hoje, se alguém vier ensinar o Evangelho para a gente, dependendo da conduta, a gente fala: olha, amigo, me desculpa, mas o seu Evangelho não está vindo com a pureza que Jesus trouxe. Você está trazendo para esse Evangelho de Jesus seus interesses, as impurezas do seu coração, suas vaidades, sua ânsia de poder, de dinheiro. Você está adulterando o Evangelho de Jesus. Aí a gente não é mais seguidor do Evangelho dos homens. A gente aprende a ser seguidor do Evangelho de Jesus. A gente falou na semana passada, no texto das igrejas livres, quantos homens entre mim e Deus? É esse o sentido. Quantos homens cheios de interesses na minha relação com Deus? A minha relação com Deus não cabe esses interesses dos homens. Eu preciso de um mensageiro que trouxe esse interesse na vontade do Pai e fazer a sua obra. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Eu não tenho nenhum interesse pessoal nessa história. Eu vim trazer a carta para vocês. Eu estou em comunhão com o Pai,
Eu vim trazer uma mensagem da verdade para vocês. Foi isso. Foi só isso. E nós, homens, nos apropriamos dessa carta, dessa mensagem, e tentamos tirar partido dessa mensagem, cobrando dos homens a obediência aos nossos interesses. Aí nós distorcemos essa mensagem. Olha que feiura que nós fizemos. E quem está aqui hoje, como eu, falando isso, certamente já fez isso. E ainda faz, provavelmente, se impondo de alguma maneira, por alguma razão. Ainda não somos esse coração puro, como o de Jesus, que apresentou a mensagem, livre, esperava o tempo, a paciência de cada um acordar como filho pródigo e voltar para a casa do Pai. Mas os homens comuns, do dia a dia, até hoje, confundem isso, né? Porque só entendem os que se impõem aos demais. É a autoridade, é ao chefe, é a quem tem dinheiro, é a quem tem poder. A gente só escuta esses. Os simples, humildes que estão do nosso lado, a gente nem ouve, a gente nem vê. E às vezes tem um humildezinho do nosso lado dando grandes lições de moral, de virtude, e a gente não vê. E a gente vê as lições do vale tudo do mundo para ter as coisas. Porque o vale tudo mostra um sucesso aparente, mas é o sucesso do mundo. E como a gente quer também o sucesso do mundo, a gente quer copiar aqueles que têm o sucesso do mundo. Olha como os nossos seguidores estão errados. Nós temos seguidores errados. Nós não seguimos a pessoa certa. E falamos que somos cristãos. Os cristãos seguem a quem? Seguem Jesus. Mas nós queremos seguir aos homens. Esses comuns, vulgares, apenas compreendem os espetáculos que ferem a visão. Olha, as coisas agressivas. É a mariposa que vem morrer pela luz. Apenas compreende os espetáculos que ferem a visão, os gestos teatrais. Isso fala muita coisa, que a gente não precisa nem entrar. Gestos teatrais não traz nada para a gente, não? De pessoas trazendo a mensagem de Jesus com gestos teatrais, com toda uma parafernália, com toda uma representação, com toda uma forma, com todas essas luzes, com esses gestos teatrais, dos que dominam por um dia. O que esse por um dia significa o quê? Encarnação é um dia na eternidade. Então é nesses que dominam, nesses que ainda querem o domínio tão passageiro, nesses que ainda buscam os benefícios tão passageiros, os benefícios de um dia. E esses a gente escuta porque eles fazem barulho, eles gritam, eles se impõem, eles piscam as luzes que nos atraem, eles cobram obediência, eles amedrontam a gente. No livro Fonte Viva, no capítulo 101, tem um texto que fala a cortina do eu. Essa cortina que ofusca nossos olhos e não deixa a gente enxergar. Porque é a cortina dos meus interesses, que só me deixa ver o que me interessa, o que me diz respeito. E Emmanuel diz nesse texto: em todos os passos da vida humana, da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Foi isso que Jesus não fez para trazer o Evangelho. Ele não sufocou as virtudes, ele não rodeou esse Evangelho de vícios. Ele não sufocou esse Evangelho com as suas imperfeições, até porque ele não tinha. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Nós que nos apropriamos dessa mensagem e colocamos nessa mensagem, na vida de uma maneira geral, os nossos interesses, a cortina do eu. Eu só enxergo o mundo a partir dos meus interesses. Uma pessoa dessa não dá para trazer a mensagem de Jesus, porque ele vai trazer a mensagem de si mesmo, nem entender a mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus não atende aos meus interesses, ela atende ao interesse imortal,
aos interesses do espírito imortal. Por isso que a gente também tem dificuldade de entender essa lei divina, porque ela não é uma lei para mim, ela é uma lei universal, a todos, o tempo todo, atemporal. Não é uma lei da separatividade, não é uma lei que só serve para um grupo. E ele conclui no último parágrafo do texto: Jesus, todavia, não falou para esses da cortina do eu, com a sua própria cortina. Jesus não tinha cortina do eu. Quando ele diz eu e o Pai somos um, o que ele disse? Não existe essa cortina dos meus interesses. Eu não estou aqui para defender os meus interesses, nem os meus valores. Eu estou aqui para trazer a mensagem do Pai. Jesus falou à alma imortal, querendo trazer lições de imortalidade. Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é do mundo dos interesses pessoais. Meu reino não é da cortina do eu. Meu reino não é da concha do eu. Meu reino é do mundo da solidariedade, da caridade, da fraternidade. É o mundo da lei divina, da verdade, da misericórdia. É um outro mundo. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Palavras de vida eterna. As palavras que têm os nossos interesses, elas morrem ali adiante. São palavras de vida curta, porque elas só vão até o nosso interesse. E quanto mais elas são abrangentes, mais elas são longas. Mas não chegam a ser palavras de vida eterna, porque a gente não conhece a verdade como Jesus conhece. Eu e o Pai somos um. E como Paulo de Tarso aprendeu tanto a ponto de dizer: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele não falava mais dos seus interesses. Ele falava dos interesses daquele mensageiro que trouxe a mensagem. O que ele disse? Hoje a minha vida reproduz a mensagem que o Cristo trouxe. E se para trazer a mensagem ele disse que o meu alimento é fazer a vontade do Pai, então ele não trouxe uma mensagem dele. E o Paulo também disse: não é o Cristo que vive em mim, então o que ele disse? Eu também estou vivendo essa mensagem. Não vivo mais os meus interesses, não vivo mais o meu orgulho. Olha quanta coisa falta para a gente aprender. Até no exercício das religiões e da religiosidade. A gente quer usar tudo isso em função dos nossos interesses, que são os interesses do mundo. Como é que a gente usa a religião para interesse do mundo? Elas não tinham que ter interesses no mundo. Apenas o suficiente: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A igreja do César, trazendo coisas de Deus. E a gente esquece, ofusca as coisas de Deus que a igreja traz, e ficamos com a parte do César, da igreja, da instituição, que quer poder, que quer dinheiro, que quer isso e aquilo. Além disso, Jesus provou não ser necessária evidência social, evidência econômica para o serviço para Deus. Para trazer a mensagem divina, não tem que ser alguém de expressão social, alguém de expressão econômica. Por isso que ele chegou pela manjedoura. Porque alguém com essa expressão, essas expressões iam constranger as pessoas a aceitar a verdade por algumas razões, fora da própria verdade. O motivo pelo qual a gente aceita essas verdades não pode estar fora da própria mensagem. A mensagem tem que ser o grande motivo dela própria, porque ela é a verdade. Ela não está impura, ela não está maculada, ela não está adulterada. Por isso Jesus trouxe com todas. Aí a gente fala: meu Deus, agora está caindo a ficha, por que a mensagem veio de maneira tão singela? O todo veio limpo. A verdade não veio embrulhada de mentiras. Como é que a gente ia embrulhar a verdade com mentiras? Papéis brilhosos? Papéis barulhentos? Papéis que impõem? Quantos de nós queremos empacotar a verdade com as nossas mentiras, com as nossas imperfeições, com as nossas, não é?
Essa é uma grande tristeza nossa. Jesus disse que também ele demonstrou que não precisava uma cidade grande, cheia de recursos, de coisas para trazer essa verdade. Bastava uma aldeia simples, porque a verdade ia paulatinamente, progressivamente, chegando aos corações. Porque ela tinha que chegar aos corações puros, aos corações de boa vontade, mesmo que não fosse ainda os puros, mas que tivessem a boa vontade de purificar os corações. Por isso a boa vontade é tão importante. É vontade, boa vontade, de ouvir, de ter olhos de ver, de ter ouvidos de ouvir a mensagem limpa, pura, sem esses penduricalhos humanos, sem esses interesses humanos. É a beleza da mensagem, essa é palavra de vida eterna. Bastarão princípios, por isso Jesus trouxe princípios. Por isso que ele nem fundou a igreja, porque não era isso que ele veio fazer, ele veio trazer a mensagem. Ele não veio construir igrejas. Seria humano. Bastaram princípios, uma aldeia simples e alguns poucos amigos. Foi esse o material com que Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Foi com isso. Esse foi o equipamento de Jesus para mudar o mundo. Qual foi o equipamento de Jesus para mudar o mundo? Dinheiro? Poder? Grandes coisas? Cidades? Luzes? Autoridades? Força? Imposição? Medo? Não. Foi o livre-arbítrio. Foi o coração. Cada um tem a chave do seu próprio coração. E foi essa chave que Jesus quis tocar com a verdade. Esse negócio é do outro mundo. E aí por isso que está no Evangelho de Mateus: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Diminua seus interesses, pegue sua luta, suas dificuldades e siga o caminho que Jesus trilhou. E aí ele complementa: pois, olha só a consequência, pois aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser só os seus interesses, a perderá. Vai perder a vida imortal, porque só lutou pelos seus interesses imediatos. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Pois aquele que perder seus interesses egoísticos por causa dessa mensagem, vai encontrar a grande mensagem, vai encontrar a verdade. Isso quer dizer que a verdade não está nos meus interesses. Isso quer dizer que a verdade não sou eu, não está em mim. A verdade é muito maior do que aquilo que eu quero, do que aquilo que eu desejo. Olha aqui, bom, vou parar de assustar, porque esse texto ele toca muito a gente profundamente. Uma vez Paulo de Tarso precisava mandar alguém para ajudar lá na igreja de Filipos, lá a socorrer os filipenses, e não podia ir, ele começou a mandar carta, né? Mas numa dessa carta ele achou necessário mandar alguém para ir lá ajudar. Mas quem ele ia mandar? Tinha que ser alguém de coração puro, que enxergasse os problemas deles em relação à verdade, em relação aos ensinamentos de Jesus. Porque a maioria que ele mandasse enxergasse seus próprios interesses. Ou o interesse de um, ou o interesse de outro, ou da riqueza, ou do poder, ou do dinheiro. Sabe? Paulo de Tarso escolheu Timóteo para mandar para lá. E falou por quê. E olha se a gente não entende o porquê de Paulo de Tarso. Olha como esses grandes falam a mesma linguagem. Esses que compreenderam o que Jesus trouxe, pegaram a alma do Evangelho. E é essa alma do Evangelho que a gente está tentando agarrar. E a gente não agarra essa alma, não é com a força, não é com o poder, não é com as luzes. A gente agarra essa alma, é com a alma. É com o coração. Olha o que Paulo disse numa carta aos Filipenses, avisando que ia mandar Timóteo. E depois ele justificou por que ia mandar Timóteo. Não tenho ninguém de igual sentimento, de igual coração puro. Não tenho ninguém com um coração tão puro. Foi o que ele falou.
Não tenho ninguém de coração tão puro que tão sinceramente como ele, que tão sinceramente como Timóteo, de acordo com a pureza do seu coração, se preocupe com o que vos diz respeito, pois a maioria procura atender aos seus próprios interesses e não de Jesus. Eu não tenho ninguém com coração tão puro que vai olhar em vocês o que vocês estão faltando fazer para seguir os interesses de Jesus. Porque eu posso mandar um monte de gente que não vai enxergar os interesses de Jesus na igreja de vocês, que vão enxergar outros interesses, porque não tem o coração tão puro como o coração de Timóteo, que não tem igual sentimento, que tão sinceramente quanto ele. E Paulo também disse aos Coríntios, olha como ele diz a mesma coisa aqui, porque nós não pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos as nossas verdades, porque nós não temos essas verdades. Nem o Cristo pregou verdade própria. Eu trago a mensagem do Pai. Eu e o Pai somos um, mas a mensagem é do Pai. Eu não vim trazer a minha mensagem. E por que nós queremos impor a nossa mensagem? Se nem Jesus trouxe mensagem própria, e nós queremos trazer mensagem própria. Paulo diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, a mensagem do Cristo. E nós mesmos somos servos dessa mensagem, porque nós conseguimos nos diminuir para que o Cristo cresça, porque nós diminuímos a nós mesmos, pegamos a nossa cruz e seguimos. Bom, esse é o texto que não tem fim. Dá para a gente pensar e refletir nesse texto muito. Dá para a gente identificar muita coisa em nossa vida diária a partir desse texto. Porque esse texto não é um texto teórico. Não está falando de teoria, não está ensinando evangelho para ser decorado, não está ensinando passagens para serem decoradas. Esse texto está ensinando postura, entendimento, uma forma de entender o evangelho mais próxima daquela verdade trazida por Jesus. Que nós possamos encontrar esse caminho, não o caminho de nós mesmos. Esse caminho que Jesus falou, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos diminuir as nossas mentiras que a gente impõe ao mundo através dos nossos interesses, das nossas imperfeições, para a gente encontrar essa verdade. E essa verdade é despida desses interesses menores, desses interesses do egoísmo, do orgulho e etc. E a gente tem dificuldade de despir as nossas verdades dos nossos próprios interesses. Por isso que muitas vezes a gente se revolta até com a divindade, porque não atende aos nossos pedidos. E muitos dos nossos pedidos não trazem esses interesses na verdade. Trazem os meus interesses, trazem as minhas verdades. Aí a gente modifica tudo, distorce tudo, e a gente perde a fé, compromete a nossa fé, compromete a nossa construção. E a nossa construção tem um modelo e tem um guia, que falou que não veio trazer nada dele, e que se alimenta, que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E que quem viver só em função de si mesmo vai perder a vida. E quem perder a vida em função dessa verdade vai ganhar. Aí a gente escolhe o que a gente vai querer fazer. Se é sermos poderosos por um minuto, ou se a gente quer conquistar esse reino da imortalidade. Que Deus nos abençoe e até a próxima.